cultivo protegido, né, de fruteiras no Ceará. E nós estamos iniciando agora às 15h20, né? Lembrando que a gente vai ser apresentado até 16h30. Aí a gente novamente dá aquela paradinha de 10 minutos, né, para as perguntas, as dúvidas, né, que possam surgir. E esse tema vai ser apresentado, né, pelo senhor Antônio Blisca Júnior. Ele que é pesquisador da Unicamp. Ele ministra aulas na Faculdade de Agronegócio de Olambra. Ele tem uma atuação na área de plasticultura, né? Hortaliças, flores e frutas, cultivo sem solo, no caso da hidroponia, pós-colheita de perecíveis. E ele também leva conhecimento, né, para a gestão de propriedades rurais. Então, já passo aqui para o senhor Antônio, convidando ele aqui para assumir e conduzir a sua palestra. Tá? Boa sorte. Obrigado, Tomás. Queria agradecer primeiramente aí o convite da organização do evento para estar aqui hoje com vocês. Se não me engano, é a quarta ou quinta vez que eu venho para o Ceará, para Fortaleza. Já tive a oportunidade de conhecer a Serra do Ibiapaba, mas há muito tempo atrás. Bom, a gente trabalha aí com várias coisas na área de pesquisa, mas predominantemente com cultivo protegido, plasticultura. Eu sou também editor da revista Plasticultura, então vou fazer citações aí sobre temas que a gente já abordou, e infelizmente com essa limitação de bagagem que a gente tem ultimamente, né, a gente não consegue trazer aí muitos exemplares para distribuir para vocês. Eu tenho um material aqui que depois eu vou distribuir, e a revista propriamente vai ser meio que sorteada, assim, né? São poucos exemplares, tá bom? Mas vamos lá. Gente, primeiro eu queria pedir para desligar os celulares, né? Quem ainda não o fez, por favor, e dar alguns avisos aí além do celular, né? Primeiro, a ideia, quando a gente fala para o público assim, né, como palestrante, é meio de provocação, tá? Eu não sei se alguém lembra dessa frase, né, mas é meio que copiada do Chacrinha, para os mais antigos lembram, né? Não estou aqui para confundir, né? Aliás, eu estou aqui para confundir, não para explicar. Por quê? Porque eu quero justamente provocar que vocês comecem a pensar naquilo que é possível ser feito nas condições que vocês têm aqui. Vocês tiveram várias palestras extremamente técnicas, falando de janela de oportunidade, possibilidades de exportação, etc, etc, etc. Mas cultivo protegido em frutíferas existe muito pouca coisa no mundo e menos ainda no Brasil. Tá? Realmente são poucos pesquisadores atuando nesse segmento. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são possibilidades daquilo que pode ser feito, ou que já foi feito em algumas fruteiras e que pode ser utilizado em outras, né? E lembrando, isso eu sempre gosto de falar, né? É muito cômodo para mim, né? Eu não produzo um pé de nada, tá? Então, eu respeito muito quem está sentado aqui, porque é o cara que está batalhando todo santo dia para produzir e pagar as contas com o seu suor ali daquilo que ele faz, né? Não é o meu caso. Eu trago, entre aspas, né, eu vendo informação, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar aquilo ali. Aprendo muito com fruticultores, agricultores, mas vamos lá. Conceito de cultivo protegido. Agricultura é a arte de cultivar a terra, né? Então vocês, eu não gosto de chamar de produtores, e eu gostaria que vocês começassem também a pensar nisso, né? E adotassem o termo de empresário rural. Porque produtor rural, gente, é um cara que está em extinção. Tá? Ou vocês se profissionalizam, ou vocês vão sumir. Tá? Mas vamos em frente.
Essa imagem que vocês estão vendo aí é do século passado, literalmente. Isso é conhecido por Arapuca, né? E isso era adotado no cultivo de café. Tá? Então, aquele balainho que vocês estão vendo aqui é muda de café, né? E aquela arapuca era armada em cima de cada planta para dar um certo grau de proteção. Contra o quê? Passarinho, excesso de luz, vento e outras coisas. Tá? Então, em inglês, Protected Cultivation ou Plant Protection são conceitos que se fundem aqui naquilo que a gente vem trazer hoje para vocês, né? O conceito de cultivo protegido. Para quê? Para garantir pleno desenvolvimento dessa cultura, dessa planta, para produzir folhas, frutas, né? Flores. Por quê? Porque, na verdade, gente, isso é uma coisa que normalmente a gente não mede, né? Se eu tivesse uma fábrica, eu saberia medir a produção dos meus operários. Mas se eu tenho uma roça ou um pomar, eu sei medir a produção das minhas plantas, que são os meus operários. Normalmente ninguém faz essa conta, né? Mas a gente deveria fazer. Bom, cultivo protegido é uma ferramenta que vai agregar possibilidades aí para vocês de expandir a fruticultura. Vocês conhecem muito melhor do que eu pomares, frutas, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é a possibilidade que essa ferramenta dá de você alterar um microclima e conseguir produzir mais, conseguir produzir melhor, tá? Controlando o processo de floração, de frutificação. Tá? E não esquecer que isso tudo tem que estar dentro de uma viabilidade econômica. Então, já se falou muito aqui hoje, mercado interno é uma coisa, mercado externo é outra. Tá? E também, principalmente o Oswaldo, na palestra pela manhã, reforçou muito isso, né? E eu volto a insistir, a gente tem que associar a genética aí. Por quê? Porque hoje você tem variedades infinitas quase, né? Não são infinitas, mas você tem um monte de variedade aí, com diferentes características, e que podem ser ou não utilizadas na sua condição de cultivo, na sua região, né? Quem está lá na Serra do Ibiapaba é uma coisa, quem está no litoral é outra, quem está no sul é outra, e assim por diante. Então, tem que conhecer muito, buscar muito essa informação para poder desenvolver bem a sua atividade. Bom, vamos lá. Então, tecnologia de filmes plásticos, gente. Vocês estão vendo uma fotografia ali de Israel, tá? Várias cores ali que estão sendo testadas. Isso era no começo, quando Israel iniciou esse processo de, vamos dizer assim, né, chamar de coloração de filmes e telas. Tá? A ideia sempre, o princípio, é produzir mais com menos. Menos o quê? Menos água, menos defensivos agrícolas, menos fertilizantes. Né? Produzir fora de época. Então, é isso que a gente está falando aqui, janela de oportunidade. Pô, eu tenho que colocar no mercado quando os outros não conseguem. E como é que eu posso fazer isso? Usando cultivo protegido, usando manejo, usando poda, usando irrigação. Então, não é uma coisa simples. A gente tem que ter todo um cabedal de conhecimento aí, que às vezes é anos e anos ali buscando detalhes, corrigindo pequenos problemas para, na soma, a gente chegar num bom resultado. Tá? Quando eu fiz minha tese de mestrado, eu trabalhei com pós-colheita de alface, comparando hidroponia, solo em estufa e solo fora de estufa. Uma tese extremamente técnica. Quando eu fui fazer o meu doutorado, gente, eu fui trabalhar com gestão de qualidade. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas por que eu fui fazer isso? Porque eu atendia dois empresários que faziam alface hidropônica, um numa estrutura que a gente chama de pirâmide, né? E o outro que fazia numa estrutura horizontal. O cara da pirâmide, só para não vou ter a imagem aqui, né? Mas é como se eu fizesse realmente uma produção numa pirâmide. Eu dobro a minha área de produção dentro da minha estufa. O outro, na horizontal, fazia o que se conhece convencionalmente. O cara da horizontal nunca conseguiu produzir em pirâmide. Aí eu ficava me perguntando, a água é a mesma, o clima é o mesmo, a variedade é a mesma, o adubo é o mesmo. Só muda o sujeito que está operando a estufa. Então, o repimpolho da parafuseta que não estava funcionando é o mesmo que senta entre a cadeira e o teclado, entre o banco e o volante. Alguma coisa é diferente. Então, por isso que às vezes você vê o seu vizinho dando certo e você não dando certo. Por quê? Alguma coisa está errada, alguma coisa está pegando. Tá? Então, eu tenho tecnologia, mas eu tenho que saber usar essa tecnologia. Indústria de filme plástico. Para quem nunca viu, isso aqui é um balão, né, de plástico dentro de uma fábrica de filmes. O próximo slide vai dar uma ideia um pouquinho melhor, mas esquemática de como que isso é produzido. Tá? Mas eu quero que vocês se concentrem. Bom, hoje aqui no Brasil, o que se utiliza principalmente para cultivo protegido é o plástico que a gente chama de polietileno de baixa densidade, ou PEBD, né, abreviando, e ele pode ser um filme de uma só camada ou de muitas camadas. No Brasil está entrando essa tecnologia de multicamada. O que essa tecnologia permite? Eu trabalhar a parte química desses plásticos e ter mais aditivação e ter mais recurso tecnológico num mesmo filme. A espessura é praticamente a mesma de um monocamada, só que ali dentro, né, tem o pozinho mágico ali de pirlim-pim-pim, né, que vai dar alguns efeitos diferenciados. Então, aquele balão que tinha fotografia de cima, vocês veem aqui como é produzido. Ele sobe numa torre e aí ele desce e vai sendo enrolado em bobinas, e é isso que a gente compra lá na revenda agropecuária, né? Bobinas de filme. Bom, cultivo protegido de frutíferas. O que eu estou querendo proteger? Contra chuva, contra granizo, pássaros, excesso de luz, baixa umidade, né? Restrição hídrica. O Saldanha acabou de falar aí muito sobre a questão da chuva concentrada num período do ano, né, em alguns poucos meses do ano. Controle fitossanitário, então eu quero manejar pragas e doenças e permitir um bom desenvolvimento das minhas mudas. Né? Aqui vocês têm um exemplo, né, em Parreira, numa das palestras da manhã, acho que foi o Oswaldo que falou, problema de formiga no mirtilo. Né? Eu já cuidei de pomar na roça, a gente colocava como se fosse um chapéuzinho nas mudas de caqui, nas mudas de pêssego, enfim, de várias frutíferas, na época que eu trabalhei lá em Atibaia. Né? E formiga, por incrível que pareça, apesar do tamanhinho, né, ela tem um cabeção, mas ela também tem cérebro. Né? A gente chegava de manhã e o plástico estava literalmente picotado, como se alguém tivesse vindo com tesoura e picado aquele chapéuzinho que a gente tinha grampeado ali em volta do caule das mudas. O plástico e, obviamente, as folhas também, né? Claro. Aí o que a gente tentava fazer? Vamos pincelar óleo com veneno na parte de baixo ali para ver se ela não picota, né? Durante um tempo segurava. Depois que chovia, ventava e não sei o quê, lá vinha a formiga de novo.
Então, a ideia disso daqui é mais ou menos a mesma, né? Eu dar uma proteção para o caule ali da minha planta, até que ela consiga atingir um certo tamanho, aí, um certo porte, né? E plástico, né? O problema de a gente falar de plástico, gente, plástico ultimamente tem sido o vilão, né, da nossa sociedade atual, né? Plástico poluindo o mar, microplástico nos peixes e por aí vai. Eu pergunto para vocês, será que quem tem que pegar água longe, trazer a água para casa no balde, numa vasilha de cerâmica, ia preferir a cerâmica ou ia preferir o balde de plástico, né? Eu não tenho dúvida de qual, né? Se você tomar um tombo com uma vasilha de cerâmica, logo teu pote quebrou. Já foi, né? Então você não pode nem tropeçar, né? Nem cabaça não estão usando mais. O problema do plástico, gente, é o reuso, é a reciclagem, é você fazer o bom uso dele, tá? Eu costumo falar que a latinha de cerveja, ela afunda. A garrafa de vidro, ela afunda. A garrafa de PET, ela boia. Então, o azar do plástico é que ele flutua. E aí todo mundo vê, né? Só que quem jogou a latinha, quem jogou a garrafa e quem jogou a garrafa PET foi o mesmo animal, mal educado, meio sem cérebro, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Polinização, gente. Aqui em algumas salas ao lado aqui tinha gente falando de polinização. Mas se eu vou fechar um ambiente, eu tenho que pensar na necessidade ou não de ter abelhas polinizando aquilo que eu estou plantando, tá? Então, pode ser estufa, pode ser telado. Eu já tentei colocar colmeia dentro de estufa. É um problema. Na época, eu estava trabalhando com abelha europeia. Ela fica desorientada, ela quer sair daquele ambiente onde literalmente ela se sente presa, né? Ela fica querendo fugir e com o estresse ela muitas vezes pode acabar morrendo. Então a introdução de abelha nesse ambiente tem que ser feito de forma gradativa. Você tem que deixar a colmeia do lado de fora do telado. O telado até não é tão difícil assim, mas também é bom ter cuidado. Mas estufa, principalmente, gente, ela tem que saber aonde está a colmeia, aprender o caminho. É que nem qualquer outro animal de estimação, né? Você tem que apresentar a caminha dele, tem que apresentar onde fica o pote de água, onde fica o pote de comida, e ele vai meio que naturalmente aprendendo esse caminho. Agora, se você forçar a barra, não tem muito como, tá? Hoje se faz muita coisa também já com a abelha jataí. A Embrapa, em Brasília, está trabalhando com aclimatação de abelha sem ferrão. E, por outro lado, a gente está tentando, junto à indústria, fazer com que tenha plásticos mais adequados, que não segurem tanto calor na estufa e que não sejam estressantes para a abelha, para o inseto, né? Depois a gente vai falar, vocês vão ver que tem plástico que faz justamente o contrário, né? O plástico que evita a entrada do inseto na estufa. Bom, características ópticas de filmes e telas. Gente, o plástico, seja ele na forma de filme, seja ele na forma de tela, ele atua como um filtro para a luz. Então, eu posso alterar a radiação fotossinteticamente ativa que está incidindo na minha cultura. É aquilo que o Saldanha mostrou na pitaia ali, né, a hora que ele falou da oxidação, certo?
Eu posso bloquear totalmente a radiação, se eu quiser. Então, existem plásticos para isso. Por exemplo, produção de cogumelo. Eu tenho um plástico que a gente chama de dupla face. Ele é branco externamente e negro internamente. Por quê? O cogumelo não me interessa a luz. Luz não faz parte do meu processo produtivo. Pelo contrário, eu quero que realmente esteja escuro, né? Ação antivírus. O que acontece? Normalmente, o plástico antivírus, ele não tem efeito nenhum no vírus propriamente dito. Ele tem efeito no vetor, ou seja, no inseto que está trazendo o vírus para a minha planta. O que acontece? Ele trabalha numa faixa de radiação em que é como se eu apagasse a luz aqui agora e ficasse tudo escuro, né? Por quê? Nós enxergamos num determinado comprimento de onda, uma sensibilidade. Se eu mudo esse espectro de radiação, ele fica desorientado e ele não entra na minha estufa, ou não entra no meu telado. Resultado, eu evito propagação de virose. Pô, legal, não estou usando defensivo, não estou usando produto químico, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ter uma produção orgânica de algum cultivar, né, é uma ferramenta extremamente interessante para eu utilizar. Então, vocês estão vendo aqui a diferença de coloração, né? O plástico à direita e o plástico à esquerda. Tá? Tenho diferenças ópticas, tenho diferenças físicas. Tá? Então, a resistência à tração, resistência à perfuração. Por que isso é importante? Se eu vou montar uma estufa, que a gente chama de estufa solteira, em que eu tenho um único vão, né, um único túnel, qual que é a recomendação do fabricante? Instalar o plástico no horário mais tranquilo do dia, quando você não tem vento e não sei o quê, que normalmente é ou logo de manhãzinha ou logo de tardezinha. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir para a Olambra ou ver uma estufa com vários arcos, uma do lado da outra ou não? Não. Imagina um cara que tem uma estufa grande, de 5.000 metros, 10.000 metros, e ele tem uns 7, 8 vãos desse daqui para cobrir. E aí a recomendação do fabricante é no horáriozinho de manhã ou no horáriozinho no final da tarde. E o resto do dia, o que ele faz? Vai ficar com a estufa lá esperando? Segundo o fabricante, sim, né? Mas na prática, o que você tem que fazer? Você tem que cobrir naquele dia ali que você tem. Você tem os operários ali, ou a empresa que está prestando serviço para você, né? Então, você tem que tracionar de tal maneira que no frio aquele plástico não contraia demais e no verão ele não fique solto demais. Tá? Resistência à perfuração. Numa estufa de metal é fácil. Eu faço um encaixe com o que a gente chama de lock metálico, e esse plástico ele é preso por pressão. Mas como é que o pequeno empresário rural faz? Estufa de madeira, ripa e prego. Pregou, perfurou. Ventou, você mesmo já começou a determinar que aquele plástico vai ter problema muito antes do que ele teria se fosse fixado adequadamente, sem perfuração. Tá? Bom, você tem aditivação antiestática. O que é isso? Evitar que poeira fique aderida ao seu plástico. Você tem aditivação anticondensação. O que é isso? Evitar que forme aquele orvalho internamente na estufa, né? E cause problema fitossanitário depois. Por quê? Porque se aquele orvalho que condensou na parte interna da estufa cair na folha, você vai começar a ter problema de fungos, bactérias e assim por diante. Tá? Então, existe tecnologia para tudo isso. É que nem celular, gente. Todo mundo tem um smartphone no bolso, mas pouca gente sabe usar tudo que esse smartphone oferece. Plástico é a mesma coisa. O pessoal olha preço.
Lógico, quero reduzir meu custo, mas às vezes pagar um pouquinho a mais pela tecnologia te traz um benefício que vale a pena e que está à disposição, né? Bom, tipos de filmes plásticos. Então aí a coisa começa a complicar. Porque eu tenho transparente, eu tenho difusor de luz, eu tenho leitoso, eu tenho dupla face que eu já falei, né? O antipoeira, antigotejo, e filmes térmicos. E como é que eu sei qual que eu vou usar na minha condição? Aí é mais ou menos o problema que o Saldanha estava falando aí, ou no período da manhã, né? Nós temos poucas pessoas qualificadas para dar uma recomendação dessa daqui. Falar em preço é fácil, você vai no transparente, é o menor custo tal. Facinho. Mas a hora que você começa a detalhar outras características desses plásticos, aí não é só preço que conta e você tem que ter realmente, né, conhecimento do que é possível trabalhar com cada um deles. Tá? Então, transparente é o mais comum, era o que até pouco tempo atrás era o único no mercado. Aí apareceu o difusor de luz, que é usado principalmente para culturas de porte alto. Então, por exemplo, uma estufa de tomate com transparente, uma estufa de tomate com difusor de luz, sem dúvida nenhuma, o difusor vai te dar mais produção. Por quê? Porque as plantas na base, as folhas na base da planta vão receber mais radiação fotossinteticamente ativa. Tá? Plástico leitoso. É o caso de eu trabalhar com algumas culturas que não precisam de tanta iluminação. Por exemplo, né, o mais fácil aqui para citar para vocês, samambaia, tá? Ou palmeiras, quando eu estou formando a planta. Né? Ou, como o Saldanha falou, talvez eu possa usar até na pitaia. Por quê? Porque ela não é uma planta de luz plena, certo? Telas plásticas, telas de sombreamento, telas coloridas e telas reflexivas. De novo, você tem uma infinidade de gradação desses plásticos, dessas telas. Qual que eu uso? Depende da região onde você está, depende de que cultura que você está trabalhando. Você chegar no balcão da loja, o cara vai empurrar para você aquilo que ele tem para te vender. E não aquilo que necessariamente você está buscando. Certo? Então, ali vocês têm, né, 80% de sombra. Vocês têm classificação dessas telas, gente, desde 18% de sombra até 80% de sombra. Dá uma variação bem razoável, a gente vai mostrar isso para vocês depois. Bom, que cultivos que eu posso fazer? Aqui eu citei só alguns, gente, mas tem uma infinidade, né? Banana, figueira, macieira, mamoeiro, morangueiro, pessegueiro, videira, caquizeiro, laranjeira, mirtilo, abacaxizeiro. Será que se eu colocar uma fruteira debaixo de um telado ou debaixo de uma estufa, eu vou ter alguma vantagem? É essa pergunta que vocês têm que se fazer. Aqui, nessa fotografia, vocês têm bananeira. Essa foto foi tirada lá em Israel, tá? E eu gosto de mostrá-la, principalmente pelo seguinte: talvez, gente, não seja interessante ter a planta o ciclo todo em ambiente protegido, mas só em uma fase da vida. O que o pessoal do reflorestamento faz? O pessoal de reflorestamento, gente, eles produzem os matrizeiros em hidroponia, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade ou não de visitar viveiro de reflorestamento, né? Mas o matrizeiro está em hidroponia e as mudas, que vão virar árvore mesmo, né? Eucalipto, pinos, elas também são feitas em hidroponia e ficam em estufa só no primeiro estágio do ciclo da planta. Depois está céu aberto, está direto no campo mesmo. Qual que é a vantagem? Uniformidade da minha muda, uniformidade do sistema radicular, né?
Então, a capacidade de eu ter uma planta se desenvolvendo com rapidez, assim que eu tiro ela da estufa do ambiente protegido e levo ela para o campo. Tem que passar por um processo que a gente chama de rustificação, né? Ou seja, ela saiu, é como se tirasse uma criança do berçário e colocasse ela direto no parquinho de diversão, né? Tem que tomar um certo cuidado para ela não cair, não se machucar, não se ralar, tal, mas dá para fazer, né? Então, vamos ver aqui agora um pouquinho cultivo por cultivo, né? Banana. O que acontece se eu coloco ela em ambiente protegido? Eu tenho um aumento do número de hastes, né? Principalmente em ambientes com temperatura superior a 20 graus centígrados. Tá? Leva uma vantagem com proteção contra vento, reduz o consumo de água, tem uma maior superfície de área foliar, reduz o ciclo da planta, cachos maiores e mais pesados, e ali deu uma desconfigurada, né? Embaixo, maior tamanho dos dedos, né, de cada cacho. Onde isso é feito? Marrocos, Turquia, Espanha, principalmente nas Ilhas Canárias, né, no continente não é cultivado, Irã e Israel. Tá? Aqui no Brasil alguém faz? Nunca vi. Tem gente pensando em fazer? Tem. Aonde? Vale do Ribeira, lá em São Paulo. Tá? Então, qual que é a ideia? Com a mesma planta, eu aumento a produtividade, eu não tenho problema de frete, estou relativamente próximo de São Paulo. Precisa ver se esse aumento de produtividade garante o investimento que eu vou ter que fazer na estrutura de cultivo protegido, né? Uva, Jundiaí, São Paulo. O que eu estou buscando aqui? Principalmente proteção contra a chuva. Uva de mesa. Mas tem gente já fazendo isso aqui também, por incrível que pareça, para uva de vinho. Está compensando. De novo, maior produtividade, menor problema fitossanitário, produção fora de época. Tá? E é praticamente o mesmo sistema que se usa no Rio Grande do Sul. Tá? E aqui a gente tem um pouquinho diferente, mas numa condição mais próxima do que a gente tem aqui no Nordeste, no Ceará, né? Produção de uva em Portugal, uva de mesa, 100% exportado para a Inglaterra. Tá? Então, não é plástico, não é filme plástico, é telado plástico. Tá? E vocês veem que a planta ela é deixada meio que à vontade, né? Ela acaba saindo por cima do telado e ficando ali quase, né, pelo menos esses galhos, essas folhas, plenamente expostas ao sol. Tá? Então, a gente também não pode esquecer que a planta ela também tem uma certa capacidade de adaptação. E se ela tiver, entre aspas, né, confortável, ela vai se desenvolver. Tá? Cereja, Chile. Alguém já falou de cereja hoje, já não sei nem quem que foi o palestrante, né? Mas, acho que foi o pessoal falando da produção lá no Chile mesmo, né? Que representa aí alguns bilhões de dólares de exportação. De novo, gente, como nós temos genética também atuando, muitas fruteiras que eram de clima frio, hoje são perfeitamente cultivadas em clima tropical, árido, semiárido, né? E permitindo, com irrigação, com poda, com nutrição, que eu consiga produzir nas janelas de comercialização nos países importadores, Estados Unidos, Japão, Europa, né?
Isso aqui é pêssego em Israel. Eu tive, durante minha vida profissional, a oportunidade de visitar Israel em 3 vezes. Primeira vez em 1992, não vi grandes coisas além daquilo que eu já tinha visto na faculdade, que a gente sabia, né, que existia no mercado profissional. Gotejador, microaspersor, legal, lógico, eles desenvolveram tudo isso porque não tem água, né? Eu esqueci de colocar, eu recebi anteontem a foto de um amigo que foi lá para Israel, né? O Rio Jordão, que eles chamam de rio, para nós é qualquer corriguinho aqui que, né, passa em várias esquinas aí de qualquer cidade, né? Água suja, barrenta. Jesus Cristo tinha que fazer milagre lá mesmo, né? Porque não era fácil, não. Mas o que me surpreendeu nessa primeira vez que eu fui para Israel foi quando eu fui lá fazer um curso, tá, gente? Fiquei lá 9 semanas. Tá? E aí foram explicar para a gente como é que eles desenvolveram o mercado de abacate que o Oswaldo falou hoje tanto para a gente. Né? 1950 e bolinha, obviamente, um pouco depois da formação do Estado de Israel, Israel era só deserto, não tinha porcaria nenhuma, né? Se não me engano, 2 pesquisadores israelenses saíram rodando o mundo para conhecer o abacate. Eles sabiam que eu era brasileiro, sabiam que no Brasil se tomava vitamina de abacate com leite ou abacate com limão e açúcar, né? Assim como na Colômbia e outros lugares, enfim. Mas eles queriam focar no mercado europeu, é só atravessar o Mediterrâneo ali, então eles acabaram caindo no abacate pequenininho, né? Fuerte, acho que foi o primeiro. É o Hass mesmo que começou ou é o Fuerte? Era o Fuerte, né? Enfim. Gente, eles não sabiam sequer fazer enxertia de abacate. Mas eles tinham uma coisa, e por isso que hoje eu fiz a pergunta para quem estava aqui hoje de manhã, né? Por que o nosso Ministério da Agricultura não atua, né? Os caras lá põem um objetivo na frente, faz o planejamento e vai atrás. A Europa também não comia abacate. E quando eu experimentei o abacate lá, que serviram, isso em 92, pensa bem, nós estamos em 2022, gente, tem tempo pra caramba. Serviram como salada, eu achei horrível, lógico, não tinha hábito, a gente come abacate com açúcar e limão, você vai comer em salada, né? Mas hoje é um mercado que vale bilhões e que eles que começaram. E não sabiam nada de abacate, gente, nada. Então, outra coisa que eu sempre tenho em mente é que brasileiro vive cantando o hino nacional, né? Principalmente aquela parte do dormindo em berço esplêndido, né? Bom, vamos lá. Pêssego eles fizeram a mesma coisa. Vocês acham que tinha pêssego no deserto? Claro que não, gente. Tá? Mas vamos lá, vamos ver Brasil um pouquinho também, né? Tem coisa diferente acontecendo? Tem, né? Maracujá ali no Distrito Federal e em torno. Tá? Então, o que eu consigo com isso? Um fruto maior, uma qualidade de casca melhor, né? De apresentação melhor. Vocês viram o Saldanha insistindo aqui, questão de apresentação do fruto, do meu produto. E é verdade, gente, todo mundo consome com os olhos, né? O ser humano é feito em cima disso, em cima de imagens, né? Então, o fisiculturista, é a modelo, é a roupa, é o carro. O que chama a atenção primeiro da gente? É o que a gente enxerga. Depois eu vou ver se o carro anda, né? E outras coisas, né? Bom. Mamão.
Tem estudos na Unesp de Jabuticabal e Ilha Solteira, já relativamente antigos, tem mais de 10 anos, né, e na Pesagro, no Rio de Janeiro, trabalhando mamão em ambiente protegido. A Embrapa lançou, e tem uma empresa que comercializa, eu não vou lembrar agora o nome do mamão, mas é um mamão de porte baixo, tá? Justamente para você utilizar em ambientes protegidos. E que você pode ter, algumas vezes, consorciado com outros produtos, né? Outras coisas que você tenha dentro da estufa, ou, às vezes, intercalar, dependendo com o que você estiver produzindo, que, às vezes, pode até ser uma hortaliça, enfim, mas você usar aquela estrutura que você tem instalada, né? Então, a gente tem que observar a altura da planta, número de folhas, área foliar, diâmetro basal do tronco, que tudo isso vai ser alterado à medida que eu estou alterando o microclima, certo? Então, a gente sabe que tem resultados de 28% maior que os demais tratamentos, inclusive em campo aberto, tá? Quando a gente usa ambiente protegido. Vou ter frutos maiores e maior produção. Tá? Fora do Brasil é muito usado pelos espanhóis nas Ilhas Canárias, né? Caqui. Então, vocês veem que é uma estrutura aberta aqui, basicamente contra granizo e um pouco contra pássaros. Tá? Então, é uma estrutura relativamente simples. Você pode sofisticá-la? Pode. Pode usar arame de alta resistência e uma estrutura em madeira, ou você pode partir para concreto, cabo de aço, estrutura metálica e assim por diante. Tá? Então, existem opções relativamente econômicas, né? No caso da maçã, isso foi agora no começo do ano, eu tive a oportunidade de visitar no Chile, né? O pessoal está testando outras colorações, né? Não só tela de sombreamento negra, e a mais comum que a branca, né? Estão testando, no caso ali, é azul. Tá? Nos dados que a gente tem aí com tela antigranizo branca, a gente sabe que ela dá um sombreamento de 8% a 12% e a preta de 18% a 25%. E que isso, obviamente, afeta a radiação que está chegando ali naquela planta. Tá? Então, redução de radiação acima de 10% vai afetar a maturação dos frutos. E se eu afeto a maturação dos frutos, gente, eu posso estar afetando essa questão visual. Maçã não vai ficar tão vermelha, não vai ficar tão atrativa. Eu posso ganhar de um lado, né? Mas eu posso perder um pouquinho na comercialização. Então, aí, de novo, eu tenho que ver qual que é a minha relação custo-benefício, né? As telas pretas afetam a síntese de antocianinas na casca, que são as responsáveis aí por essa coloração vermelha, né? Frutos de variedade Royal Gala sofrem menos do que as demais variedades. Então, sempre lembrar, né? Vou testar uma tecnologia nova, faz em pequena escala, vê o que acontece, funcionou legal, aí você parte para o crime, né? E faz numa área maior. Tá? Então, a gente reduz aí a radiação, eu posso afetar sabor, né? Sólidos solúveis, em maçã, em caqui. Reduzir sólido solúvel, eu posso afetar comportamento dessa planta, desse fruto, no armazenamento. Então, maçã, na região de Santa Catarina, grandes quantidades aí são armazenadas em câmeras frigoríficas, né? Será que vai dar algum problema ou não, né? Reduzo queimadura de sol e reduzo um problema fisiológico que é chamado, né, na macieira de bitter pit, tá? Que são aquelas pintas que aparecem na maçã. Tá? Então, o uso da tela traz esse benefício, mas pode comprometer por outro lado. Tá?
Mirtilo. Acho que vocês viram bastante mirtilo hoje, não tenho que, né, comentar muito, já foi bem falado aí hoje. Potencial que existe. Na parte da direita ali, só chamar a atenção a fotografia direita no alto, né, que você pode também trabalhar com fruto congelado. Tá? Então, além da comercialização in natura, existe aí a opção de comercialização do fruto congelado. Apesar do que o Oswaldo cansou de falar aqui, né, ele tem um período grande aí de comercialização. Bom, aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é um cultivo protegido não tão explícito, mas que é muito usado principalmente nos países do Mediterrâneo, França, Espanha, Itália, né, e que aqui aparece também no Peru. Tá? Vocês estão vendo na foto grande ali à direita o uso de quebra-vento. Tá? Então, em algumas situações, em algumas regiões, eu não tenho que cobrir, mas se eu colocar quebra-vento, ajuda a que essa planta se desenvolva. Né? Morango. Tem alguém produzindo morango aqui na região atualmente? Na Serra, mas no litoral não. Teve gente que tentou, mas não conseguiu. Né? Na Serra tem. Tá. Ok. Então, aí de novo, né, insistir na questão da variedade, gente. Tá? O morango tem 3 comportamentos principais. Dia curto, dia longo e aquela variedade que não liga para dia nenhum. Não se importa com o comprimento do dia. Né? E a foto da direita é em Portugal. Tá? Então, é o suprassumo ali da estufa tecnificada. Né? Cultivo feito em slabs, né? Esses travesseiros aqui, são em inglês chamados de slab, normalmente, né, atualmente, é principalmente fibra de coco, que eu acho que vocês não têm aqui no Ceará, né? Acho que... E, enfim, irrigação, gotejamento, né? É uma hidroponia, com um manejo aí totalmente controlado. Mas a gente pode ter coisas mais simples, isso aqui é em Cunha, São Paulo, tá? Na foto da esquerda. E desde que eu tenha uma escolha adequada da variedade, um manejo bem feito, hoje eu consigo produzir morango praticamente o ano inteiro e praticamente em qualquer região. Tá? A gente tem uma evolução tecnológica aí, do lado esquerdo vocês estão vendo, né? Não precisa nem falar muito onde é, né? Só pelo traje do fulaninho que está ali, né? Produção de morango em torres verticais. Tá? A gente tem essa questão de você tirar a planta do canteiro no solo e passar ela para uma torre vertical ou para uma bancada horizontal mais alta, você tem um ganho na ergonomicidade de quem está trabalhando ali no dia a dia, no manejo. Né? A da capa ali da revista é em Minas. Tá? Eu trabalhei com morango no começo da minha carreira profissional. Ainda plantei no chão, na época. Né? Dentro de estufa. Depois esse cultivo saiu de São Paulo, ali da região de Atibaia, foi subindo a Fernão Dias, ali em direção a Belo Horizonte. Tá? Então, está hoje na região ali de Senador Amaral, sul de Minas, e você tem essa produção nesse sistema em bancadas. Né? Saiu do chão, entrou no substrato, entrou na hidroponia. Tá? Então, você tem uma escalada tecnológica aí, e, lógico,
de novo, né, sempre avaliar se isso está sendo pago ou não pelo mercado. Tá? Bom, independente do que eu vou plantar, aonde eu vou plantar, eu tenho que ter um bom projeto, gente. E, normalmente, brasileiro não sabe planejar, brasileiro não sabe projetar. Tá? E, com o tempo que eu tenho já de estrada, eu canso de ouvir depois as pessoas me ligando e falando: Blisca, o que eu faço com a minha estufa que está esquentando demais? O que eu faço com a minha solução nutritiva que o pH está variando demais? O que eu faço? A gente não pode, mas a vontade é virar e falar: ó, derruba tudo e começa de novo. Né? Você entra numa casa cuja porta do banheiro dá para a cozinha, não é meio esquisito? Ih, alguém tem porta do banheiro na cozinha aqui, acho que... Mas que é esquisito né? Pô, é chato, eu estou com a minha família jantando e aí alguém dá descarga no banheiro. Pô. Fecha a porta e abre para fora, né? É melhor o cara dar a volta na casa, né? Mas pelo menos... Tem solução? Tem coisa que não tem solução, gente. Ou você começa lá no princípio, no projeto, né? Ou não dá, tá? Então, tenho que analisar altitude, latitude, água, mão de obra e logística de transporte. Dimensionar a estrutura de cultivo protegido adequado, estabelecer com clareza as condições comerciais e financeiras de produção. Plano de negócio, gente. Tenho que ter tudo isso amarrado, o projeto físico e o plano de negócio da minha produção. Da onde vai sair o dinheiro, aonde eu vou pôr o dinheiro e quando vai começar a entrar dinheiro de novo. Resultado desse meu projeto, né? Contratar recursos humanos, consultoria e assistência técnica. Se eu não sei, eu vou buscar quem tem essa informação, né? E se profissionalizar, né? De empresário agrícola deixar de ser produtor rural. Tá? Com relação à parte genética ali, só uma observação no morango, né? Nos últimos 30 anos foram lançadas mais de 600 cultivares de morango nos Estados Unidos, Itália, França, etc. 600! Como é que eu vou saber qual que é a melhor para o seu caso? Eu não sei. Se alguém me perguntar: Blisca, que morango que eu vou plantar em tal lugar? Eu já falo: não faço a mínima ideia, gente. Vai ter que ir atrás dessa informação. Vai ter que garimpar essa informação. Tá? O que eu estou pensando em fazer agrega valor? Né? Então, isso daqui é um trabalho que está sendo realizado lá em São Paulo, pelo Instituto Agronômico de Campinas, para citros de mesa. Né? Então, estão colocando laranja dentro de estufa. Vale a pena? Em alguns momentos, provavelmente vale. Por quê? Vocês sabiam que o Brasil importa laranja da Espanha? Vocês sabiam que tem uma rede de fast food? Acho que eu posso falar o nome, vai. O Habib's. Importa espinafre congelado da Bélgica. Porque a gente não tem produção de qualidade regular o ano inteiro. Mas os caras têm gente comendo o raio da coxinha, o raio da esfirra, 365 dias por ano. Os caras precisam de espinafre 365 dias por ano. Certo? Então, existem oportunidades. A questão é a gente identificar e ir atrás e solucionar isso. Né? De novo, mercado. Né? No caso do morango,
Isso aqui eu encontrei em São Paulo, já tem mais de 2 anos, tá, gente? Foi antes da pandemia essa fotografia. Mas mesmo que fosse ontem, uma caixinha de morango a R$ 35, porque está vindo dos Estados Unidos. Aí você vai me dizer que não tem mercado? Opa. Bom, antigos conhecimentos e novas tecnologias. Isso aqui é aquela produção de uva lá em Portugal. E aquilo que vocês estão vendo ali é o que vocês estão pensando que é mesmo, é um espantalho. Tá? Porque eles têm muito problema de passarinho. E quando a gente chegou ali para visitar a área, a gente estava num congresso, desceu uma turma de um ônibus, e aí, de repente, a gente ouviu uma sirene, né? E todo mundo tomou um maior susto. A sirene era para espantar passarinho também. Não fomos só nós que tomamos os passarinhos também. Mas os caras não abandonaram o espantalho, né? Então, isso também é uma arte, né? A gente saber usar o conhecimento que já foi usado no passado. Muitas vezes a gente tem que resgatar, porque essas coisas se perdem. Hoje eu conversava com alguém, acho que não está aqui agora, plantando café aí na serra. Diz que na época não sei se foi do pai dele, do avô dele, mas já teve muito café. Ele falou, a área é pequena que eu tenho lá, né? Mas ele fala que a cada 3 anos o café dava dinheiro para trocar a caminhonete. E a hora que eu vi, hoje de manhã, o Silvio mostrando, né, o mapa tinha café também, né? Eu falei, opa, tem café no Ceará, né? Cansei de trabalhar com café em São Paulo, Minas, Paraná. Cheguei até a Bahia, Espírito Santo, mas no Ceará eu não estava sabendo, né? Bom, então, eu costumo falar aí que a gente tem que ouvir aquilo que vem lá do passado, mas também tem que olhar para frente, porque essa molecada aí que está trabalhando com startup, com tecnologia, não sei o quê, tem coisa boa também chegando, tá, gente? E saber aproveitar dos 2 mundos, né? Daquilo que já foi e daquilo que está chegando aí é importante. Bom, outras frutíferas. Deu uma desfigurada geral aqui a minha apresentação, mas tudo bem. Abacaxi, pitaia cansaram de falar, né? Romã, ninguém falou. Frutíferas daqui, né? Cajá, genipapo. Então, eu particularmente não gosto de açaí, tá? Mas há 20 anos atrás não existia um mercado do açaí. E ele foi construído no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Principalmente exportação. E eu sei, eu tenho colegas que são agrônomos atuando nessa área de exportação. Existe demanda lá fora para exportação de açaí até hoje não atendida. Se o Brasil tivesse mais açaí para exportar, estaria exportando. Tá? E há 20 anos atrás, açaí era só mais uma palmeirinha perdida aí no meio da floresta, né? No meio da mata. Tá? Então, tem muito trabalho aí para ser feito, né? Boa parte do que eu apresentei aqui está num livro da Embrapa, de 2012. Tá? Eu fui até confirmar se a Embrapa está esgotado, né? Mas deve existir aí em bibliotecas, para quem quiser se aprofundar, é só ir atrás. Tá? Tenho o meu contato aqui. Eu gostaria de receber, para quem estiver interessado, né? Nós estamos fazendo uma ação com o pessoal do marketing da revista,
uma redução de valores de assinatura aqui para o pessoal do evento, tá? Do PEC Nordeste. Mas precisa me dizer se é empresário, se é pesquisador, se é extensionista ou se é estudante de ciências agrárias. Tá? Aí manda o zap para mim, vira e fala, olha, tenho interesse e tal. Obviamente, a gente vai pedir algumas informações complementares, né? Então, não adianta virar e falar, eu sou estudante, né? E não é, né? A gente precisa de algumas informações a mais aí, tá bom? Eu vou distribuir agora um material aqui para vocês. A gente tem um guia de plasticultura, esse eu acho que tem para todo mundo que está aqui, mas a revista eu tenho poucos exemplares que sobraram, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Muito obrigado, fico à disposição. Bom, pessoal, mais uma vez, né, agradecendo aqui a participação, né, do senhor Antônio Blisca, abordando esse tema da expansão, e também já abrindo aqui um espaço, né, temos aqui uns 10 minutinhos, né, para ainda se alguém quiser fazer um feedback, tirar alguma dúvida, né, esse é o momento das dúvidas, né, das perguntas, alguma coisa assim. Ok? Estamos à disposição. Bom, dúvidas? Alguém quer dar um feedback? Uma menção? Enfim. Aqui? Senhor? Alguém? Não? Ah, tá. Bom, pessoal, então, assim, considerando que a gente também já está finalizando a tarde, finalizando o PEC Nordeste, né? E já colocando aí à disposição a revistinha, como é que...